Vamos lá, aula 6 de língua portuguesa. Hoje nós vamos para a próxima parte da busca por um emprego formal. Então, João já fez a sua carta de apresentação, ele já deixou ela prontinha, a professora já fez as correções, mas é claro, o João precisa de um currículo, né? O currículo é a ferramenta mais utilizada para seleção de vagas de emprego. Mas e agora? Como é que o João faz o currículo dele? Já foi um sufoco fazer uma carta de apresentação, deu um trabalho danado, que coisa difícil é escrever, né? Mas João é um homem corajoso. Ele quer continuar estudando e ele já percebeu que se ele continuar na informalidade, vai ser muito difícil dar sequência aos seus estudos. Então, hoje nós vamos ver o que João fez. Ele persistiu e conversou com a sua professora sobre como fazer um currículo. A professora pensou então que talvez essa seja uma dúvida de muitos outros alunos que ela também tenha e decidiu fazer uma aula para ajudar seus alunos na produção de seus currículos. Então segue a nossa aula de hoje, um ato de coragem 2, tá bom? Currículo. Que gênero textual é esse? Então, nas aulas anteriores, nós estamos acompanhando aí a saga de João em busca do seu primeiro emprego, certo? Do seu primeiro emprego formal, né? Lembrando que João trabalha na informalidade. Ele trabalha com seus pais na venda de lanches. Então, João resolveu entregar o seu currículo, fazer a sua carta de apresentação e ir em busca do seu primeiro emprego formal. Através da trajetória de João, nós vamos ver aí como fazer um currículo profissional. Então, o que é o currículo? Para que ele serve? E como elaborar um? Essa é uma das principais dificuldades, principalmente quando não se sabe o que colocar e quando não se tem quando você pensa que não tem muitas informações sobre a sua formação ou sobre a sua experiência profissional. Por isso, nós vamos pegar como modelo o currículo de alguém que ou está procurando o primeiro emprego, no caso dos alunos mais novos, que ainda não têm experiência profissional, ou também dos alunos adultos que trabalham de maneira informal. Tá certo? Então, como é que eu procuro o que eu escrevo no meu currículo quando eu não tenho experiências profissionais comprovadas, por exemplo? Ou, no meu caso, que ainda não terminei o ensino fundamental. Então, é isso que nós vamos ver agora. Então, o que é o currículo? O currículo profissional é um gênero textual que reúne as informações sobre a sua formação, suas capacitações e experiências profissionais. Quando você se candidata ao emprego, você precisa, hoje em dia é obrigatório, né? Você apresentar um currículo, certo? Então, ele é feito, claro, de maneira voluntária. Você vai lá, faz o seu currículo, coloca as informações necessárias e entrega para alguém que vai levar a uma empresa, numa agência de emprego, ou você mesmo pessoalmente vai até lá, ao local onde a vaga está sendo oferecida, tá certo? Então, para que serve o currículo profissional? Então, o currículo profissional, ele não é um histórico de todas as suas habilidades e experiências, certo? Tenha isso em mente. Por quê? Muitas vezes a pessoa que está se candidatando a uma vaga de emprego vai lá e coloca um monte de coisas que não são necessárias para aquela vaga. Várias formações ou várias experiências profissionais que não tem nada a ver com a vaga pretendida. Então, qual é o objetivo do currículo? É persuadir e convencer o encarregado da seleção, ou seja, o recrutador, para que consiga uma entrevista de emprego.
Então, tem uma vaga disponível. No caso do João, a vaga era auxiliar de produção em uma fábrica de salgados, tá? Então, o que precisa ter nesse currículo? Precisa ter formações e experiências que tenham a ver com esta área da vaga pretendida. Por conseguinte, ou seja, consequentemente, o currículo deve ser tão preciso quanto possível. Os recrutadores têm em mãos muitos currículos, então eles não querem perder tempo com informações desnecessárias. Quanto mais preciso for o seu currículo, mais interessante vai ser, mais ele vai chamar atenção, certo? Então precisa ser conveniente. Ou seja, ele precisa ter a ver com a vaga que você pretende conseguir aí. Pensando assim, vamos lá então colocar a mão na massa, certo? Como elaborar o meu currículo então? Diante dessas orientações, importantíssimo, a apresentação do currículo deve ser sempre em folha A4 branca, certo? Não use folha rosa, verde, azul colorida, folha branca A4, é o tamanho padrão. Use as margens adequadamente, não coloque as margens muito pequenas, com as palavras muito espalhadas, as margens colocadas de forma adequada. O currículo não deve ser muito extenso, lembrem do que eu disse anteriormente, ele tem que ser preciso. Ele também não pode apresentar borrões. Então, você fez um currículo, tomou chuva, molhou o currículo, não apresente aquele. Infelizmente, aquele ali não vai servir mais. Lembre daquela expressão, a primeira impressão é a que fica. Então, se você levar um currículo todo manchado, todo borrado, você não estará deixando ali uma boa impressão. Então, é melhor nem levar. Cuidado com os erros ortográficos. Como é um documento, é algo que você vai fazer previamente. Se você tem dificuldade com a parte de escrita, peça para alguém revisar, tá ok? As informações nele contidas devem ser verdadeiras. Lembrem-se do que nós falamos lá na carta de apresentação. Você não precisa colocar lá os seus defeitos, mas as qualidades, os adjetivos positivos precisam ser verdadeiros. Também as informações devem ser breves, torno a repetir, o currículo precisa ser curto, precisa ser preciso e simples, tá? Não fique lá arranjando palavras bonitas em busca da vaga. Então, primeira coisa no currículo aí, ó, começamos o nome, né, da pessoa que está procurando emprego. No caso, é o nosso amigo João Ribeiro da Silva. E do lado aí, ó, tem o contato do João, certo? Então, nesse cabeçalho, a gente coloca as informações de contato e dados pessoais. Antes, as pessoas colocavam RG, CPF, Estado Civil, todas essas coisas, naturalidade. Hoje não é mais necessário, tá? Então, qual é a principal informação que você precisa colocar? Seu nome completo. Além do nome completo, não pode faltar telefone e e-mail. Alguns recrutadores gostam de ver o endereço para ter uma ideia da distância entre o contratado e o lugar, né, o local de trabalho. Mas também hoje em dia não é mais tão importante. Cruciais são seu nome, telefone, e-mail, tá? Quanto mais contatos você colocar aí, se você tem mais de um número de telefone, coloque mais de um. Se você ainda não tem um e-mail, faça um e-mail, guarde esse endereço de e-mail e a senha dele para você ter acesso sempre que necessário. É muito importante hoje em dia você ter um e-mail para essas questões de trabalho, tá? E aí, como eu já tinha falado anteriormente, o seu endereço. Então, não esqueça de revisar para ter certeza de que não errou alguma letra.
Muito importante, nome próprio, sempre com letra maiúscula. É o seu nome. Todas as iniciais do seu nome têm de ser com letra maiúscula. O nome da rua. Nome de rua é nome próprio, letra maiúscula. O nome da cidade, Guarulhos, letra inicial maiúscula. Isso é importantíssimo, tá certo? No caso do seu telefone ou dos números de telefone que você colocar, coloque também o DDD, tá certo? Reforçando, data de nascimento e estado civil não são mais cruciais, mas caso você queira colocar, não tem problema, tá certo? Então, essa é a primeira parte do currículo, a sua apresentação pessoal, seu nome e seus contatos. Vamos então para a segunda parte do currículo, que é o objetivo. Então, no objetivo aí, o João colocou aí, ó, com anos de prática na produção de salgados, busca uma vaga como auxiliar de produção. Pronto, gente, o objetivo é isto. Então, ele deve contar com uma ou duas frases, no máximo, certo? Lembrem novamente, você precisa ser ágil nessas questões de currículo. Então, que resumem o tipo de oportunidade que você está procurando. Tem muita gente que não coloca o objetivo no currículo, faz um currículo bem genérico, tá certo? Então, quando você coloca o seu objetivo, aqui está uma grande oportunidade, um diferencial, porque o recrutador vai ver já qual é o seu objetivo e também ele vai ver que você apresentou ali alguma característica sua que chame a atenção. Então, por exemplo, o João tem anos de prática na produção de salgados, certo? Ele já colocou isso no objetivo dele. Então, sempre que for possível, adapte o objetivo para cada vaga a que você está se candidatando. Se o João for enviar o currículo dele para um outro tipo de vaga, então ele precisa modificar esse objetivo, certo? Então, tenha isso em mente, vale a pena você pensar. O restante do seu currículo, ele tem que estar coerente com a vaga que você está procurando, tá? Incluindo o seu objetivo. Depois, então, vem a formação. É aqui que muita gente entra em xeque. Ah, mas eu ainda estou fazendo o ensino fundamental. Ah, eu não tenho experiência profissional. Então, vamos lá. Na formação, no caso do nosso amigo João, ele ainda está cursando o ensino fundamental. Ele não terminou nem o ensino fundamental. O que ele vai colocar no currículo dele? Na formação, primeira coisa aqui que ele vai colocar é justamente isso, ensino fundamental. Onde ele está fazendo o ensino fundamental? Na IPG Celso Furtado. Onde fica a IPG Celso Furtado? Em Guarulhos. Em que ano ele está estudando? Em 2021. Então, viram aí à esquerda, 2021, ele não terminou. Então, embaixo está escrito o quê? Hoje. Por quê? É quando ele ainda está estudando, ele não terminou. Mas ele colocou aí um resuminho. Estou no 8º ano do ensino fundamental, EJA, né, que é Educação de Jovens e Adultos, concluindo o 9º ano até dezembro desse mesmo ano. Então, ele está aí, entre aspas, né, se comprometendo a terminar o ensino fundamental ainda até o final do ano. Além do ensino fundamental, o João fez algum outro curso? Ele tem alguma outra formação? Lembrando, não é porque você não tem o ensino médio completo que você não tenha outras formações, tá certo? Então, ó, o João, ele tem um curso de panificação artesanal. Ele fez esse curso em 2018. Então, ele colocou lá o ano 2018, o nome do curso, Panificação Artesanal. Onde ele fez esse curso? Na Casa do Confeiteiro. Onde fica a Casa do Confeiteiro? Santa Cruz de Guarulhos, tá? Então, isso aí, esse lugar eu inventei, claro.
E aí ele colocou também um resuminho do que foi esse curso. Curso com qualificação na produção de pães em geral, oferecido por gastrônomos reconhecidos na área, ou seja, não foi um curso qualquer. Então, foi um curso oferecido por pessoas que entendem da produção de pães. Isso pode ajudar o João? Pode, por quê? Porque ele está procurando a vaga de auxiliar de produção numa empresa de salgados. Então, a panificação tem a ver com isso? Tem. Então, valeu a pena ele colocar isso aí no currículo, tá? Mantenha tudo simples. Então, o que você precisa colocar? O nome da instituição, como eu disse para vocês, a IPG Celso Furtado, a Casa do Confeiteiro. O tipo de diploma ou certificado, no caso do ensino fundamental, ele ainda está cursando, então ele colocou lá hoje, certo? O ano. E no caso da Casa do Confeiteiro, ele colocou o curso com qualificação e por aí foi, certo? A cidade e o ano de conclusão. Então, na formação ficam as informações sobre sua educação. Pode ser diploma, certificado, tá? Então, ele tem um certificado dessa panificação artesanal? Ele tem. Então, coloca lá que vai ajudar nesta vaga que ele está procurando, tá? Então, essas formações não precisam ser de grande porte. Se você aprendeu a fazer algo online que vai corroborar com o seu currículo, coloque lá. Foi um curso que eu fiz pela internet. O Sebrae, por exemplo, oferece muitos cursos online, então, gratuitos, inclusive. Então, você entrou lá no site, fez esse curso, terminou o curso, concluiu, ele pode ser um curso que você vai acrescentar ao seu currículo. É muito importante que vocês busquem cada vez mais aumentar esta formação. E hoje nós temos muitas possibilidades online gratuitas. Coloque essas informações, tá ok? Aí vem a experiência. Eu nunca trabalhei numa empresa. Eu não tenho registro em carteira. Eu não tenho experiência profissional. Então, é um engano. A experiência profissional não quer dizer carteira assinada. Então, veja aí que o nome do campo é experiência. Nesse caso, você coloca tudo que pode auxiliar em conseguir a vaga que você está procurando. Então, tudo que adicionou algum aprendizado em termos profissionais que vai auxiliar você a conseguir aquela vaga específica, você pode colocar na sua experiência. O João sempre trabalhou como autônomo. Ele vendia lanches, ainda vende, né, com o seu pai, na porta do hospital. Se ele trabalhava por conta própria, então o João pode colocar aí autônomo. E o que ele fazia? Produzia e vendia lanches. Foi o que ele colocou aí, produção e venda de lanches. Quando ele começou? Em 1996 e está até hoje nesse ramo. Então, ele colocou aí hoje. Embaixo, ele colocou a sua experiência. Experiente na cozinha. Desde os 13 anos faço pães e salgados em geral, sendo reconhecido pela qualidade dos produtos utilizados, validade, conservação e higiene. Ele foi bem resumido e ao mesmo tempo muito preciso nas características dele na produção de lanches. Mas além disso, o João também faz alguns chamados bicos, né? Ou seja, serviços esporádicos, como auxiliar de cozinha em um buffet. Ele começou isso quando? Em 2000, então note aí a data de início. E ele faz isso também até hoje. Atua em serviços esporádicos, realizando o pré-preparo dos alimentos servidos nas festas e organização da cozinha. Note que aqui em vermelho está escrito assim, para apresentá-las, ou seja, suas experiências, né? Para apresentá-las no papel, inverta a ordem cronológica. Coloque a experiência mais recente primeiro. A experiência mais recente do João é de auxiliar de cozinha.
certo? Ele começou isso em 2000. Só que aqui é apenas um serviço esporádico. Então, por isso ele ficou em segundo lugar, tá? Se fosse o serviço que ele está realizando agora como forma oficial de renda, aí isso aqui deveria estar em primeiro lugar e o autônomo em segundo lugar. Então, a sua última experiência profissional tem que ser a primeira que você vai mencionar no seu currículo. E assim você vai voltando no tempo, certo? Então, no caso da experiência profissional, você coloca sempre a mais recente primeiro, tá? A mais recente que tenha a ver com a vaga que você está procurando. Até aqui, então, nós vimos a experiência. Então, você nunca trabalhou, você de maneira formal. Então, lembre dessas orientações, tá? O aluno mais novo, que ainda não tem uma experiência profissional, então coloque alguma experiência que você tenha que corrobore com o seu currículo, com a vaga que você está procurando. Pode ser inclusive no serviço voluntário, que nós vamos ver aqui agora, em outras atividades. Então, esse campo outras atividades, ele é muito importante para a pessoa que está procurando uma vaga de emprego no perfil de João, ou no perfil de uma pessoa mais jovem que ainda não tem experiência. Por quê? Porque essas outras atividades vão ajudar a chamar atenção para o seu currículo, para a sua experiência. No caso, o João, em 2018, ele passou a ser voluntário em uma organização da sociedade civil chamada Pelo Fim da Fome. Então, nessa organização, ele auxilia aos domingos no preparo da sopa que é servida aos moradores de rua. Isso aqui é importante? É porque é mais uma experiência na área da cozinha. E João está procurando um emprego nesse setor. Então, isso vai ajudar a ampliar uma possibilidade de entrevista. Então, aqui ficam as experiências que foram formativas de alguma forma, mas que não cabem em outros lugares. Ou seja, não é um emprego, porque João, nesta ONG, nesta OSC, ele é um voluntário. E, ao mesmo tempo, também não é uma formação, ele não tem uma certificação disto aqui, tá? Então, na hora de preencher essa seção, que não é obrigatória, esta aqui não é, você coloca se você quiser ou se você achar que há características suas que vão ajudar, aprendizagens que vão ajudar na busca do emprego, tá? Então, lembre-se sempre de que quem está lendo são recrutadores. Então, eles não querem saber se a sua vida é animada, parada, ele quer saber se você é um bom candidato, tá? E lembre-se que tudo que tem no currículo pode virar assunto na hora da entrevista. Então, pense bem nas coisas que você vai acrescentar aí neste currículo. Por fim, as habilidades. As habilidades são as suas aprendizagens que também não entraram lá em cima na formação e que não entraram na experiência. Então, se você sabe um outro idioma ou se você está estudando esse idioma, coisas assim, você acrescenta nessas habilidades. Cursos de informática, curso, se é na área da metalurgia, cursos nessa área, se é essa vaga de emprego que você está procurando, você vai acrescentar em habilidades. No caso do João, ele fez um curso de salgadinhos para festa no Senac em 2018 e ele fez uma formação básica em confeitaria também no Senac o ano passado, em 2020, certo? Então, ele acrescentou aqui nas habilidades. Pode ser interessante para a vaga que ele está procurando? Pode. Então, cabe bem aí, no final do currículo, tá? Então, as habilidades destacam seus conhecimentos sobre alguma ferramenta que tenha relevância para o tipo de posição que procura. É importante você escrever também como de maneira breve, sucinta, ou seja, resumida. Tá certo?
Então, aqui estão as referências, né, os sites onde esse material foi pesquisado. É muito importante que vocês visitem essas páginas. Tem muitos modelos de currículo que você pode baixar, que vão te ajudar. Tem vários vídeos nesses sites que explicam também como fazer um bom currículo de maneira mais precisa, de maneira mais voltada mesmo para o mercado de trabalho. Então, ficam aqui as referências para vocês consultarem, tá ok? Essa é a nossa aula de hoje e agora vamos lá fazer o nosso currículo.